Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esta aula aqui é para compartilhar com vocês a explicação de tangente, né? A gente vai falar bem assim a tangente de um arco, beleza? E é isso. Gente, se vocês ouvirem qualquer barulho de fundo é porque tá chovendo aqui, tranquilo? Mas vamos lá, ó. Tangente de um arco. Considere a circunferência trigonométrica abaixo, um arco AP de medida alfa do primeiro quadrante e a reta perpendicular ao eixo das abscissas pelo ponto A. Prolongando o segmento OP, obtemos na reta vertical o ponto T, conforme mostra a figura abaixo. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Aqui, gente, essa aqui é a figura, tá bom? Gente, para a gente conseguir definir a tangente, determinar a tangente, né, a gente precisa acrescentar um outro eixo aqui, ó. Né? Esse eixo aqui é o eixo das tangentes, né? Então já fica explícito aí para vocês, já fica anotado aí com vocês, né? Eixo das tangentes, tá bom? Ele vai tangenciar a circunferência aqui, ó, nesse pontinho aqui, beleza? Então, ó, eixo dos senos, eixo dos cossenos e o eixo das tangentes, galera. Então, para a gente definir a tangente, para a gente determinar a tangente, a gente precisa de outro eixo, né? O eixo das tangentes, tá certo? Ele encosta, né, e tangencia, né? Ele raspa a circunferência aqui, essa extremidade da circunferência, tá bom aqui? Nesse lado. Bom, o que seria a tangente de um arco, né? Com medida angular alfa, ou seja, com a abertura alfa. Imagine que seja 60 graus, 30, 45, enfim. O que seria a tangente desse cara? Para a gente determinar a tangente, né, a gente vai ter que definir o seguinte. Ó. A gente vai ter que pegar uma reta, né, que passa pela origem e pela extremidade do arco aqui. Ó. Então, ó, um arco AP, ele tem essa abertura aqui, não é isso, gente? Isso, tem um arco que tem essa abertura. Então, para a gente definir a tangente, a determinar a tangente, a gente vai pegar a reta que passa pela origem e pela extremidade do arco. E ó, vocês veem, ó, seguinte, ó, quando a gente for prolongar essa reta, ela vai intersectar aqui, ó, o eixo das tangentes, galera, ó, exatamente nesse ponto. Essa coordenada aqui, ó, é justamente a tangente do arco alfa, tá bom? Então, ó, no caso, falando de medidas positivas, né, é essa medida aqui, ó, do zero, né, até essa medida. Então, ó, isso que vai ser a tangente. A gente consegue determinar ela fazendo o seguinte, ó, pegando uma reta, né, que passa pela origem e pela extremidade do arco. Lembrando, gente, que para a gente conseguir determinar uma reta, a gente precisa de 2 pontos, né? A reta tem que passar por 2 pontos, beleza? Senão não tem como determinar uma reta, né? Beleza? O primeiro ponto é a origem da circunferência e o segundo ponto, ó, é justamente a extremidade do arco. Então, ó, a gente prolongando essa reta, ó, ela vai intersectar aqui, ó, o eixo das tangentes, justamente nesse ponto. E esse ponto aqui, essa coordenada, é a tangente de alfa, tá bom? É assim que a gente define tangente. É super intuitivo, beleza? A gente ignora esse C aqui, tá? Então, ó, ponto O é o centro da circunferência, né? É o ponto de origem da circunferência, é o centro no caso. AP é justamente a abertura do arco, né? Beleza? Um arco com medida alfa, beleza? Generalizando, né? Esse alfa aqui é para generalizar, tranquilo? Então, ó, tangente de alfa vai ser o quê? Vai ser o AT, né? É esse segmento aqui, ó, AT dividido por OA. Claro, né, gente? É um triângulo. Observa aqui, ó, formou um triângulo. Né? O que seria a tangente? A tangente é justamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra desses nomes? É os lados, né? De um triângulo retângulo. Por que é retângulo? Olha o ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto, né? Então, a tangente é o quê? É o cateto oposto, ou seja, o cateto desse triângulo aqui é o quê? Cateto oposto. Cateto oposto a esse ângulo. É esse camarada aqui, ó. É essa medida aqui, dividida por OA. OA é quem? OA. Essa medidazinha aqui, ó, do 0 a 1, né? Que é o raio da circunferência, vale 1, beleza? Então, ó, AT dividido por 1, OA vale quanto? OA vale 1, gente. OA, não é isso? Vale 1. AT dividido por 1 vai dar o próprio AT, claro, ó. Então, ó, a tangente de alfa vai ser essa medida aqui, ó. Não é isso? Ó, o próprio AT, porque AT dividido por 1 é o AT, né? Então, AT é essa medida aqui, ó, do A até esse ponto aqui, beleza? Né? Evidenciando o que eu já falei, né? A tangente vai ser nada mais, nada menos essa coordenada aqui, ó. E esse valorzinho aqui, tranquilo?
Ó, note que, nesse caso, a tangente de alfa corresponde à ordenada do ponto T. Essa conclusão, obtida a partir de um arco do primeiro quadrante, pode ser ampliada. Vamos definir tangente para qualquer arco da circunferência trigonométrica, beleza? Ó, considere um arco AP, né, na circunferência trigonométrica de medida alfa, rad, ou seja, generalizando, né, esse alfa seria a abertura do arco, né? Com o alfa, né, com essa abertura sendo maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π, beleza? E alfa diferente de π sobre 2 e diferente de 3π sobre 2. Ou seja, vai valer para qualquer arco, exceto para 2. Vai valer exceto para 2, justamente para o arco de 90 graus, né? π sobre 2, e o de 270 graus. A gente já vai ver isso aí, né? Para a gente definir tangente, a gente pode definir a tangente para qualquer arco, né? Exceto para 2. Vai ficar 2 arcos de fora, que é o de 90 e o de 270. A gente vai ver isso, o motivo. Seja ter o ponto de intersecção da reta OP com a reta perpendicular ao eixo das abscissas, passando pelo ponto A. Então, vamos observar isso aqui, ó. Figura, ó. Então, ó, a reta OP, beleza? Temos a reta aqui OP. Por que OP? Porque para definir a reta, a gente precisa de 2 pontos, né? A reta tem que passar nesses 2 pontos. Senão não tem como definir a reta, tá bom? Com um ponto só, porque vocês concordam comigo? Isso é geometria, tá? Geometria básica. Num ponto, né, passa infinitas retas, galera, ó. Passa a reta do eixo Y. E nesse ponto aqui, ó, passa a reta do eixo Y, a reta do eixo X. Aí, se eu quiser traçar outra reta, passa infinitas retas, gente. Tá bom? Então, um ponto só não é suficiente. 2 pontos é. Então, eu consigo dizer qual reta é, ó. OP. Só tem uma reta que passa aqui. É a reta OP, ó. Só essa, ó. Dessa extremidade é essa aqui, ó. Não é isso? Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Eixo das tangentes a gente já sabe, né? É esse eixo aqui, ó. Ele tangencia, ele raspa a circunferência nesse pontinho aqui, né? Nessa extremidade aqui, ó. Desse ladinho, beleza? Eixo das tangentes, né? O que seria tangente de alfa? Né? A gente tem que estender essa reta aqui e essa coordenada vai ser a tangente, vai ser o valor, né? O valor que corresponde à tangente de alfa. A tangente de alfa é a ordenada do ponto T. Vamos considerar a reta AT, o eixo das tangentes, com origem A e o mesmo sentido e mesma unidade do eixo dos senos. Então, tem o mesmo sentido e mesma unidade dos eixos dos senos, né? Ela é similar ao eixo dos senos. O eixo das tangentes é similar ao eixo dos senos, beleza? Observe, portanto, que a tangente pode ser positiva ou negativa, dependendo do quadrante a qual o arco pertence. Considere um arco AP de medida alfa do segundo quadrante. O prolongamento do segmento OP com o eixo das tangentes é o ponto, conforme mostra a figura abaixo. Note que, nesse caso, tangente de alfa é negativa. Então, vamos observar aqui, ó, que a tangente pode ser tanto positiva quanto negativa. Olha só, para um arco agora localizado no segundo quadrante, ó, né, a abertura desse arco é qual? É do ponto A ao ponto P. É o arco AP. Aqui, ó, considere um arco AP. Então, a abertura desse cara, ó, sai do 0 graus aqui, né? E para aqui, nesse ponto aqui, ó, né? Então, a abertura alfa, eu não sei quanto é para generalizar, tá, gente? Tranquilo? Então, ó, como é que a gente define tangente, né? Eu vou pegar, né, o eixo das tangentes está aqui, ó. Eu vou pegar a reta que passa por essa extremidade e pela origem, ó, e vou estender, ó. Tá vendo que ela vai intersectar, ó, o eixo das tangentes cá embaixo? Observa aqui, ó, intersectou nesse ponto. A reta continua, eu só parei aqui, mas a reta continua infinitamente, gente. Mas ela passa pela extremidade, né? Essa reta aqui, ó, passa pela extremidade desse ponto, né? Da extremidade do arco, passa pela origem e intersecta a tangente, o eixo das tangentes lá embaixo, ó. Esse valor aqui é o valor da tangente de alfa. Opa, tangente de alfa, tá vendo? Do 0 aqui, ó, ao menos cá embaixo. Eu não sei quanto que é esse valor, beleza? Mas, ó,
Lembrando que valores acima aqui, ó, é a mesma unidade do eixo y, né? Valores acima são valores positivos, valores abaixo são valores negativos, beleza, gente? Então, ó, aqui seria o zero, né? E para baixo valores negativos, beleza? Então, vocês observaram, gente, que um arco no segundo quadrante aqui, ó, seja lá onde ele estiver aqui, ó, pode ser aqui, aqui mais em cima, ele vai sempre intersectar na parte negativa. Olha só, vai sempre intersectar aqui embaixo, ó. Então, ó, a tangente de um arco no segundo quadrante, ela é o quê? Negativa. Muito bem. Então, galera, claro, né? E as definições seguem, né? Um arco, por exemplo, com a abertura aqui, ó. Como é que seria a tangente dele? Ó? A tangente dele passaria aqui, ó, pela essa extremidade, ó, na origem, e intersectaria aqui, ó, a tangente mais ou menos aqui nesse ponto. Então, positivo. Entenderam, gente? E claro, né, gente, um arco no quarto quadrante aqui, ó, seria o quê? Vamos supor um arco aqui, ó, né? Com essa abertura do 0 graus até esse ponto aqui. Ó, para a gente determinar a tangente, né? A reta vai ter que passar por esse ponto, né? A origem da circunferência e pela extremidade do arco. Então ela vai intersectar mais ou menos aqui, ó. Não é isso? Ela vai intersectar o eixo das tangentes aqui, ó. Então, para o arco também no quarto quadrante, a tangente é negativa. Então, ó, arco no primeiro quadrante positivo, arco no segundo quadrante negativo, arco no terceiro quadrante a tangente é positiva, arco no quarto quadrante a tangente é negativa, tá certo? Olha só, observando a figura acima, notamos que os triângulos OAT e COP são semelhantes. Como assim semelhantes? Ó, triângulo OAT e COP. Então, ó, triângulo OAT é esse triângulo grande aqui, ó. Do O passa no A, né? E no T aqui, ó, esse triângulo aqui, beleza? Esse triângulo maior. O outro triângulo é o triângulo COP. Então, ó, COP, esse triângulozinho pequeno aqui, ó. Eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Ó, esse camarada aqui, ó, tem o mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo que esse camarada, porque são opostos pelos vértices, né? Então, ó, tem o mesmo ângulo. Tem um ângulo de 90 graus. Aqui também tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, consequentemente vai ser igual a esse, não é isso? Então, né, AT dividido por OA, né, a gente vai fazer uma relação entre os lados, não é isso? Eles são semelhantes, claro, são proporcionais ali, né, os seus tamanhos, beleza? AT dividido por OA tem que ser igual a CP dividido por OC, não é isso? Então, ó, AT dividido por OA, ou seja, esse lado aqui dividido por esse, aqui é um triângulo, não é isso? Observar aqui que é um triângulo. Então, esse lado do triângulo dividido por esse é igual a CP. Então, ó, CP dividido por OC. OC. Então, ó, CP, esse lado dividido por esse, né? São semelhantes, beleza? Os triângulos. E claro, AT dividido por OA, OA vale quanto? OA vale quanto? 1. É o raio da circunferência. Então, ó, se eu pegar esse segmento aqui, ó, e dividir por 1, vai dar ele mesmo, né? É o que está falando aqui, ó, AT dividido por 1, né? Consequentemente vai ser igual a ele mesmo. Que é igual a OS dividido por OC, não é isso? Claro, OS é o seno, né? Seno dividido por OC, cosseno. E justamente, gente, o que é tangente? Tangente de um arco, né, de um ângulo, é o seno dividido pelo cosseno, gente. Claro, né, gente? Evidencia o que a gente já estudou lá no primeiro ano. O que seria tangente? O seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Não é isso? Isso é a tangente, tá bom? Beleza? E claro, né? Já falei pra vocês, ó, para determinar a tangente, ó, a gente vai pegar a reta, né, que passa pela origem e pela extremidade do arco, né, ó. Tá vendo aqui, ó? O arco tá aqui, a extremidade dele, né? A reta vai passar na extremidade dele, vai passar pela origem e vai intersectar, ó, o eixo das tangentes cá embaixo. É isso? Esse valor, né, é a tangente desse ângulo aqui, ó, desse arco aí, beleza? Bom, assim concluímos que na circunferência trigonométrica também vale a seguinte relação. Claro, a gente já viu, tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. A tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Então, galera, vocês observaram como a gente determina a tangente? Não é complicado, é simples, tá bom? Falando a grosso modo, vai ser o quê? Ela vai passar pela origem, a reta, né? A gente vai ter que determinar a reta, que passa pela extremidade do arco e pela origem. Aonde ela intersectar aqui, ó, é o valor da tangente, né? Claro, vai ter um valor para isso, né?
Imagine a tangente de 60 graus. Qual que é a tangente de 60 graus? Ela vai intersectar aqui num ponto, né? Beleza? Então, gente, basicamente é assim que a gente faz, beleza? Eu vou recompartilhar esse PDF com vocês, que eu acabei vendo que tinha alguns erros aqui de português, beleza? E alguma coisinha do tipo. Então, galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham entendido, beleza? E por que, né? Por que não serve para o arco de 90 e de 270? Observa aqui, ó. O que é a tangente que a gente definiu, né? A gente consegue definir como a intersecção, né, dessa reta que a gente prolongou, não é isso? Nesse ponto. Ela vai intersectar esse eixo aqui dessa tangente nesse ponto. Então, como que um arco de 90 graus vai intersectar o eixo das tangentes? Né? Ele vai estar mais ou menos aqui, a abertura, de 0 a 90 graus. Ele nunca vai intersectar. Né? Lembrando, como é que a gente faz a reta? A reta passa pela origem e pela extremidade do arco. Então, ela vai seguir aqui, ó. Paralela. Então, ó, ela vai seguir uma reta paralela a essa reta aqui. Elas nunca vão se intersectar. Elas nunca vão se encontrar. Né? Isso não vai ter um ponto que intercepta aqui o eixo das tangentes. Por isso que a gente falou aqui, ó, que não serve para o arco de 90 e nem para o de 270. Isso significa que não existe tangente de 90 e de 270. Na verdade, não é determinável, né? Não dá para determinar. Justamente por isso, ó. A tangente de 270 graus seria o quê? Seria a reta, né? A gente acharia como? Prolongando a reta que passa pela origem e pela extremidade do arco, né? Então, o arco aqui, ó, com essa abertura aqui, parando aqui. Como é que intersecta aqui? Não tem como. Não tem como. Então, é indefinido, né? Na matemática, a tangente de 90 e de 270 graus, né? Ou seja, a tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 é indefinido, beleza? Ela não intercepta aqui, né, o eixo das tangentes, beleza? A reta, né, a gente prolongou a reta, que passa pela origem e pela extremidade do arco. Ela não prolongou, ela não interceptou aqui o eixo das tangentes. Logo, ela é indefinida, né, tá bom? Por os demais aqui, ó, vão ser tranquilos, né? O que seria tangente de 0 graus? Tangente de 0 graus vai ser o próprio zero, tá aqui, né? Tangente de 180 graus, aqui, é o próprio zero, ó. A gente prolongando a reta que passa por 180 e pela origem da circunferência, a gente vai ter isso aqui, ó, o próprio eixo x. Então, vai interceptar aqui no zero, né? E, claro, para os outros arcos, né? 360 graus, a mesma coisa. 180, 0, 360, os valores das tangentes são zero, né? Porque passa justamente em cima aqui, ó, do eixo x, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham entendido como que a gente determina a tangente na circunferência trigonométrica, beleza? No mais é isso.